Tem coisa que me deixa com uma pulga atrás da orelha. Tem coisa que me deixa com uma abelha atrás da orelha. Tem coisa que me deixa com um zumbido no ouvido. Ou pior, a cabeça zumbindo. 1000 marimbondos. Tem coisa que me deixa com a macaca. Tem coisa que me deixa uma fera. Tem coisa que me fere. Sai coisa, me deixa. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão participando dessa nossa jornada, 32ª Semana de Educação, professor Paulo Freire, promovida pela Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Santos. Hoje nós estamos aqui reunidos para realizarmos o 6º Fórum de Justiça Restaurativa. Nesse ano, o tema sugerido para a nossa reflexão é Percursos Significativos em Tempos Singulares, um oceano de possibilidades. Lembramos que esta Semana de Educação é também composta por vários outros eventos, como a Jornada Oceânica, a 10ª CIPAT Educação Edson Vicente Silvino, a 6ª Ação da Justiça Restaurativa, esse nosso fórum de hoje, e a 7ª Onda Literária. Nós trazemos aqui algumas informações importantes a todos vocês que estão aqui participando conosco e também irão participar ao longo dos próximos dias desta Semana de Educação. As palestras serão realizadas sempre de maneira exclusivamente remota, não havendo a necessidade de inscrição antecipada para participação, como aconteceu nos anos anteriores. No entanto, caso vocês queiram receber notificações acerca de cada um dos eventos, há a possibilidade de inscrição no canal do YouTube, intitulado 32ª Semana de Educação, professor Paulo Freire. A gente pede para as meninas colocarem para aqui no chat o link para que vocês tenham acesso a esse canal. No bate-papo ao vivo de cada palestra, haverá sempre um link de registro de presença e de avaliação dos participantes. Em decorrência, o sistema gerará a participação de cada um de vocês. Cada profissional deverá participar das palestras no período de sua jornada de trabalho. Para que vocês possam inserir os seus comentários no chat, aqui ao lado é preciso fazer o login no YouTube e aconselha-se que vocês usem, então, um e-mail do Gmail, um Gmail pessoal de vocês, ao invés do domínio @educasantos.sp.gov.br. Toda a programação também estará disponível num link que também será trazido pelas nossas queridas ajudantes aqui no chat. Algumas palestras terão acessibilidade em Libras, então, para conferir, consultem a programação também nesse endereço, nesse link que será disponibilizado aqui no chat para vocês. Caso hajam dúvidas ou problemas nos dias de cada evento, a secretaria estará à disposição de vocês pelo e-mail semana.educacau.educa.santos.sp.gov.br ou pelo WhatsApp 13 3228 1050, nos dias 19, 20 e 21 de julho de 2021, excepcionalmente das 8 às 20 horas. Então, é importante também que vocês possam divulgar essas informações para todos aqueles que compõem o quadro da unidade escolar, equipe gestora, professores, educadores, funcionários, bem como as demais pessoas que tenham interesse em cada uma das temáticas abordadas durante toda a programação deste evento. E antes de qualquer coisa, eu quero aqui deixar registrado que nós estamos, em verdade, trazendo todo esse conteúdo em nome da nossa querida Paula Qualiato, que deveria estar aqui fazendo a mediação nesta data, mas por uma questão pessoal familiar urgente, ela teve de se ausentar e nós aqui faremos o melhor possível. Não sou jornalista nem tão pouco brilhante como ela, mas estaremos aqui cumprindo a nossa tarefa, se Deus quiser, com toda a disciplina possível e a ajuda das nossas queridas universitárias, a quem eu agradeço, a Gláucia, a Rosângela, a Adri Dias, que estão nos assistindo aqui. Muito obrigada. E hoje, então, nós teremos um tema bastante importante a ser trazido e conversado pelas nossas queridas convidadas. Para nos inspirarmos e aprofundarmos nessa reflexão,
a respeito dessas perspectivas e desse oceano de possibilidades, nós temos a alegria e a satisfação de poder contar com a provocação sempre lúcida dessa mulher maravilhosa que tem uma fala mansa, mas extremamente potente, que é a Mônica Moni. Ela é psicóloga, diretora do Laboratório de Convivência, formadora em Justiça Restaurativa e Facilitação de Diálogos. Há 22 anos, ela atua na construção de projetos, programas e políticas públicas que visam desenvolver convivências, relações justas, dialógicas e cooperativas. E ela não estará sozinha nessa. Além dela, nós também contaremos com a colaboração de outras duas grandes convidadas, a Renata Sanches Guzmão, que é juíza de direito e coordenadora do Núcleo de Justiça Restaurativa do GCRIM, que toca uma série de processos aí, de projetos dentro do seu núcleo de trabalho, colaborando muito com a comunidade. E também a nossa querida Liliane Claro de Rezende, professora de formação e que é a coordenadora do Programa Municipal de Justiça Restaurativa da Secretaria Municipal de Educação de Santos e também do Núcleo de Práticas Restaurativas, professor Nilza Pirillo Teixeira, da Universidade Santa Cecília. Também é coordenadora do curso de pós-graduação em Justiça Restaurativa por essa mesma universidade. Então, para que a gente não se alongue mais nessa apresentação, eu gostaria muito de pedir a Mônica Moni que venha para nos trazer a sua inspiração, a sua fala, para nos instruir a respeito do tema de hoje, que é a metodologia dos diálogos como ferramenta de transformação. Por favor, Mônica, a palavra é sua. Bom dia, Cláudia. Você me ouve bem? Oba! Bom dia a todos e todas. É uma imensa alegria estar aqui, na companhia de Liliane, de Renata, que já estarão conosco. Agradeço muito, muito o convite. Eu me sinto em casa, dentro da Secretaria de Educação de Santos. Me sinto acompanhada por pessoas que genuinamente estão em busca de construir relações dialógicas e justas. Então, quando fui convidada a estar aqui falando desse tema que é tão potente, eu me senti inquieta, me senti inspirada e me senti com vontade de estar aqui para abrir mais um espaço de reflexão. Atualmente, todas as pessoas têm vontade de que esses encontros voltem a ser presenciais. Mas ainda não é possível. E por não ser possível, a gente aprende com os desafios que estamos vivendo. E para a gente começar, eu queria que cada um pensasse um minutinho. Por que está aqui? Por que veio? Por que se interessou? Por que será que esse tema está presente nesse congresso, nessa semana? Fica um pouco com você respondendo essa pergunta. Por que trabalhar com o diálogo? Por que se abrir para o diálogo? Eu vou pedir que você então se presentifique nesta pergunta, nessas perguntas que eu fui trazer. Que você feche um pouco seus olhos e comece um diálogo com você. Deixa as ideias circularem e se movimentar. Ajuda uma respiração mais pausada no momento que a gente quer se escutar. Então, acompanhadas e acompanhados
por isso que os moveu e as moveu internamente, eu quero trazer algumas ideias. E umas ideias que podem nos fazer transformar relações. Quando eu peço para a gente se conectar, eu também estou reverenciando aqui a pausa, o silêncio, para construir um espaço dialógico. Quando a gente fala a palavra diálogo, muitas pessoas lembram de conversa, de falar e escutar, principalmente de falar. A nossa cultura ocidental privilegia a fala. Mas muitas pessoas também pensam em disputa, em briga, em lugar tenso, em cansaço, e há um certo descrédito no ato de dialogar. Então, esse tema por si só traz uma complexidade. Porque, na verdade, o diálogo é um processo de interação através da palavra. É a forma com que eu dou significado à minha experiência de vida através das palavras, nomeando essa experiência. Então, o diálogo, ele é um convite a um fluxo contínuo de significados. Quando pessoas se aproximam para dialogar, elas vão apresentar para as outras pessoas quais são suas ideias, pensamentos, experiências, histórias. E para isso, a gente vai necessariamente produzir movimentos, porque se é um fluxo contínuo, a gente constrói nesse espaço dialógico um lugar onde novas compreensões podem aparecer. Então, eu entro num diálogo com minhas ideias e é muito possível, se esse diálogo fluir, que eu saia com novas ideias, perspectivas e que eu fundamentalmente tenha espaço para refletir e construir pensamentos críticos. Então, o diálogo está contornado por esses elementos. O diálogo não é um espaço de negociação. Muitas vezes a gente faz essa confusão, como se fosse nesse lugar um lugar propício para eu convencer pessoas sobre a minha perspectiva, sobre esse significado que eu dou para a experiência da vida. Então, tem uma deturpação na ideia de diálogo. Existe aí a necessidade de a gente aprofundar esse tema. E aprofundar esse tema para que a gente possa se relacionar num ambiente mais possível. Que não nos remeta a cansaço, disputa e, por vezes, o afastamento e o silenciamento. Quando a gente começou aqui esse encontro, eu pedi para a gente se presentificar nesse tempo que vamos construir saberes. Eu estou aqui compartilhando ideias, mas estou convidando que vocês façam esse movimento interno, que no momento das perguntas a gente possa trocar um pouco. Mas não é um espaço de forma nenhuma para dizer o certo ou o errado. Então, a gente, quando consegue aprofundar a ideia de diálogo, a gente pode se distanciar de que o diálogo é na tensão, é na disputa, é no desconforto.
e entrar num lugar onde o diálogo traz a possibilidade da gente se movimentar. Nós em relação a nós mesmos, nós em relação aos outros e outras. E construir um processo que irradia movimentos justos, mais saudáveis, aonde nós estamos inseridos e inseridas. Ou seja, quando eu penso o diálogo na escola, que é um lugar de convivência, e é importante nomear que tipo de convivência. Uma convivência que é obrigatória. Na escola eu preciso comparecer todos os dias da semana, numa carga horária específica, numa turma e num grupo, com uma função específica. Seja aluno, aluna, professor, professora, direção, equipe de apoio, cada um tem o seu fazer nesse espaço, que é relacional. Então, quanto mais eu construir movimentos de interação, mais dentro do espaço da escola, eu vou poder ter uma comunidade aprendente. Aprendente pelos conteúdos formais que a escola traz, mas aprendente no sentido de uma pedagogia da convivência. E o diálogo é central nesse processo. Porque se o diálogo é um espaço para que eu reflita e construa um pensamento crítico, o diálogo é um lugar onde eu vou poder acessar informações sobre esse mundo que me cerca, mas sobre mim mesma. Muitas vezes a gente compreende o diálogo como um lugar que, ao final, pessoas vão sair concordando com tudo. Não. O diálogo, inclusive, é espaço para divergência. E se eu quero ter na escola uma comunidade aprendente, uma comunidade que incentiva individualmente e coletivamente pessoas a trazerem suas ideias, seus pensamentos, seus sentimentos, seus saberes para a interação, eu preciso que o diálogo seja livre, que seja um espaço de comunicação. Então, quando a gente vai pensar a convivência, Paulo Freire diz: não há convivência sem diálogo. Eu não posso interagir sem trazer, através da palavra, a minha percepção. Muitas vezes, essa comunidade aprendente, que é a escola, usa o diálogo num momento onde o conflito já está estabelecido. É como se o diálogo, ou esse lugar que a gente imagina de conversa, fosse útil para que eu pudesse transformar a violência ou o conflito num aprendizado. Sim, o diálogo pode funcionar nesse momento que a relação tensionou e uma nova compreensão dos fatos ocorridos pode nos fazer entender que não era direito assim, de que a intenção não foi assim, de que houve um ruído. Esse ponto é central. Quando a gente está olhando para o conflito, que faz parte de uma convivência, e dizendo, puxa, aqui eu posso escutar e entender algo que naquele momento que eu fui atravessada pelo conflito ou pela violência eu não compreendi, então aqui eu posso compreender e posso dar novos significados ao que eu estou sentindo,
E é o que eu entendi. Mas, quando a gente pensa na escola como um espaço de transformação, o diálogo ele precisa, me parece, estar presente bem antes do conflito. O diálogo é um exercício de troca, interação, aonde essa tal da divergência possa ser presentificada sem que eu traga uma desqualificação da pessoa e dessas ideias diferentes das minhas. Então, quando eu penso a escola, e eu penso esse lugar que o diálogo pode ter como central na construção da prática educativa, eu penso num diálogo que é sistemático. Mas, Mônica, nós usamos a palavra, nós transmitimos o conhecimento e compartilhamos os saberes através da palavra. É verdade. Mas eu deixo aqui a primeira reflexão, que é: será que nessa prática educativa, muitas vezes, a gente não privilegia a fala de poucas pessoas e o silêncio e a atenção e a escuta de muitas pessoas? Será que a gente está realmente criando um espaço dialógico, aonde essa livre expressão, que não está comprometida com o certo e errado, ou seja, com a negociação, será que a gente está tendo realmente uma prática que ela é dialógica? Porque quando eu converso com pessoas dentro da comunidade escolar, fora também, mas vou fazer vou dar esse contorno. Muitas vezes eu escuto das pessoas: nossa, quando me chamam para conversar, eu fico muito assustada e com medo. Ou seja, no nosso imaginário, conversa está muito atrelado a essa perspectiva que eu trouxe de resolução de conflito. E se eu quero que as pessoas dialoguem justamente para que elas lidem com seus conflitos, eu não posso colocar essa prática apenas no momento onde as emoções estão absolutamente fragilizadas. Eu preciso trazer o diálogo para o meu cotidiano. E aí, a gente, na escola, lida com uma diversidade muito grande. Sim, então a gente precisa de combinados de convivência. Aliás, quanto mais combinarmos nossas convivências, mais esse espaço será dialógico e mais potente para lidar com os conflitos inerentes à condição humana. Se eu entendo que os combinados podem ser construídos, eu vou lidando com comportamentos que geram desconforto, brigas, disputas. Eu vou lidando com esses comportamentos com práticas dialógicas e não punitivas. Então tem uma escolha consciente, uma escolha de uma prática educativa voltada para o diálogo. Na minha experiência, controlar comportamentos, que é um pouco o que a punição traz, ela traz também outros elementos, é crescer com a dinâmica de desconexão das pessoas, é criar um ambiente muito fértil para uma desconexão e uma futura exclusão, uma vontade que a pessoa vai tendo de se afastar daquela convivência. E aí os comportamentos vão ficando mais inadequados,
mais violentos, mais sistemáticos, e acabam sendo a forma de expressão. Opa, onde está o diálogo? O diálogo, nesse momento, ele foi esvaziado. O comportamento é uma maneira de comunicar algo. E se o comportamento é violento e a resposta é punitiva, o diálogo foi esvaziado, mas o comportamento está comunicando algo. Então essa comunidade aprendente, quando intencionalmente escolhe inserir o exercício dialógico no dia a dia, está sim olhando para esses comportamentos e suas possíveis transformações, não através de uma punição. A indisciplina, que é uma palavra muito falada, ela, por vezes, conta de um ambiente que não teve o espaço suficiente para o diálogo estar presente. Quando as situações estavam iniciando, quando as situações estavam começando a produzir conflitos. Nessa hora, quando a gente não escuta isso como uma possibilidade de lidar diferente, trazendo sim a nomeação dos sentimentos presentes, a conexão entre as pessoas e sustentando um espaço dialógico que às vezes não é confortável. Então, tem uma ideia, me parece muito equivocada, de que um bom diálogo são todas as pessoas serem amenas e tranquilas, e isso não acontece. Um diálogo é, sim, criar a possibilidade das pessoas se expressarem. Quando isto não é possível, a gente vai cada vez mais endurecendo essa convivência e as regras para lidar com comportamentos inadequados. O diálogo, ele fala de narrativas. Ele fala das histórias que eu posso contar sobre o que eu estou fazendo ou sobre o que eu estou sentindo. Se eu não ensino pessoas a dialogarem, ou mais, se eu não crio espaços para as pessoas aprenderem mais sobre o diálogo, que é no fazer, eu crio um território de convivência com pouca possibilidade dos afetos serem identificados. Afetos aqui não estou dizendo sobre carinhos, estou falando sobre aquilo que me atravessa, aquilo que me afeta, aquilo que me impacta. Se a gente voltar à ideia de diálogo e pensar que diálogo é o significado da palavra, e essa palavra está traduzindo a minha experiência, e dentro dessa experiência eu sinto algo, ou seja, eu sou atravessada e afetada, quanto menos eu tiver diálogo, menos esse espaço será um espaço de relações onde os afetos são considerados. Um ambiente violento é um ambiente que as pessoas são silenciadas. E quando eu silencio para poder controlar os comportamentos, porque eu quero que as pessoas obedeçam regras, eu acabo tirando dessa ambiência relacional a maior potência, que é a transformação humana. Então, quando a gente exercita o diálogo, a gente exercita a potência de transformação. Porque o que o diálogo é? Mover, né? Mover ideias, criar movimentos
de compreensão, mas movimentos relacionais. Se eu retiro isso, eu acabo criando uma convivência mais ou menos pré-determinada, como se a vida já tivesse sido vivida. E essa existência plural que na comunidade aprendente que é a escola, essa comunidade plural passa a não ter lugar. Então o diálogo é um espaço para minha existência plural. Sim. E para essa existência plural, que também é a existência plural de todas as pessoas. Então ali eu também estou construindo um ambiente mais justo. Diálogo tem a ver com justiça. Porque quanto mais eu puder contar, narrar as minhas experiências relacionais, mais eu tenho consciência sobre elas. Então a transformação não veio pelo controle, ela veio por uma consciência. Sim, é necessário num ambiente tão diverso, tão cheio de histórias, de concepções sobre a vida tão diferentes, que é essa potência humana que temos. Nesse ambiente precisamos ter contornos. Sim, a gente está falando de um espaço democrático de convivência. Porque o diálogo traz isso. E aí, quanto mais eu tenho consciência, mais eu posso exercitar o estar com as pessoas a partir de mim. Porque o diálogo não é um espaço, como disse, para que eu imponha as minhas ideias. Mas como é que então a gente faz isso? Quando a gente está diante desta convivência sistemática, tem e a ideia do diálogo, não na hora que o agravamento da relação se colocou, mas como algo que eu vou praticar constantemente, eu tenho uma sugestão que é, por que não sentar pessoas para elas conversarem o que elas quiserem e aprenderem a se escutar e a falar. Sem uma agenda prevista, ou seja, sem um propósito, temos que resolver tal coisa, e sem alguém liderando esse diálogo. Que tal fazer essa experiência? Alguns estudiosos e estudiosas de diferentes lugares e em diferentes tempos falam do exercício do diálogo neste lugar, que não é para resolver um problema, que não é para dar conta de uma situação, é para fazer as pessoas estarem juntas através da expressão da palavra. Eu acho que esse é um lugar que a gente precisa inaugurar ou dar mais tempo dentro do espaço da escola. Inaugurar porque em algumas comunidades escolares isso não é uma prática sistemática. E aumentar o tempo porque em alguns lugares sim, isso já acontece, mas muitas vezes, no que eu venho acompanhando, se dá quando as pessoas estão precisando resolver uma questão. E aí eu não estou falando de um conflito, talvez tomar uma decisão para que não se gere um processo conflituoso de convivência ou violências. Estou falando desse lugar que é, uma vez por semana, um grupo vai sentar e vai conversar o que tiver vontade de conversar. Qual é o objetivo disso? Se não é tomar uma decisão, se não é resolver uma questão, ainda mais nesses tempos que todo mundo está tão sobrecarregado e sobrecarregada que não tem-se justamente tempo para nada. O objetivo é o tempo da nossa humanidade. Uma humanidade que precisa se conectar diferente.
O espaço da escola é um espaço humano, um espaço da nossa subjetividade. E que hoje, eu diria, por tudo que a gente vem percebendo sobre a convivência, uma convivência por vezes tão adoentada e violenta, que esse tempo da humanidade precisa ter prioridade e urgência. Sabe aquela ideia de sentar junto e de jogar a conversa fora? É um pouco isso que eu estou propondo. É a gente voltar a se habituar, né? Ou resgatar esse hábito, ou inaugurar, de contar sobre a vida. Diria filosofar. Porque na hora que eu estou fazendo isso, eu estou movimentando internamente um lugar que muita gente não acessa, que é das ideias, o que habita em nós. E não estou fazendo isso para provar nada a ninguém. Eu não tenho uma meta ao final daquela conversa. Eu tenho a presença das minhas ideias sendo expressas e a escuta das outras ideias, sem alguém conduzindo esse espaço. Eu estou sugerindo que as escolas façam isso para que, numa constância e numa frequência, ou seja, em encontros semanais, quinzenais, depois de um tempo, o grupo possa perceber qual foi o tipo de conexão que se criou ali. Como é que as pessoas começaram a se perceber, se conhecer e se reconhecer na sua humanidade? Porque a gente tem um lugar da nossa convivência que causa tensões, mas tem um lugar que cria aproximações, que é justamente no lugar onde a gente percebe a nossa humanidade universal. O que eu sinto é muito próximo do que as outras pessoas sentem. Eu estou dizendo de construir na prática, através do diálogo, um senso de comunidade. Então a gente chegou nesse lugar onde o diálogo não é mas é um espaço onde as relações naturalmente se entrelaçam. Mas qual é a mudança que pode trazer no dia a dia das pessoas? Quando a gente tem um bom diálogo, né, um diálogo que nos traz a potência dessa convivência coletiva, a gente sai de um lugar que eu vou ganhar, né? Eu vou ter razão. E eu vou para um lugar de querer o bem comum. Eu quero falar desse lugar aqui que parece tão distante hoje na nossa convivência. Como se fosse sempre uma utopia falar de uma convivência dialógica, justa, aonde a coletividade tem uma força do bem-estar, né? de trazer referências outras, porque eu quero que a gente chegue à ideia do diálogo como um caminho de desconstrução das violências estruturais e das referências aonde pessoas têm mais valia e outras pessoas têm menos valia. O diálogo pode nos levar nesse lugar, porque se nesse exercício que eu propus, você vai compreendendo que estar com o outro numa relação fluida, numa relação onde todo mundo sai bem porque foi respeitado e não porque foi convencido ou qualificado ou desqualificado. Quando a gente começa a entender que a convivência não é uma competição,
é uma relação, é uma interação da minha interesa com a interesa das outras pessoas. Quando a gente consegue experimentar esse lugar, para de fazer sentido um ambiente não dialógico. Aquele peso que eu trouxe no começo não é o que se experimenta, porque eu não estou indo lá para conversar e determinar. Então o diálogo, quando ele começa a ser um espaço para uma construção coletiva, a minha individualidade pertence àquela coletividade. Então eu não preciso mais me silenciar e me afastar, porque eu penso diferente, porque esse pensar ajudou um pensamento coletivo. E vale aqui dizer, quem estuda o pensamento, como ele se constrói, e isso é fundante para a gente compreender o diálogo, o pensamento se constrói fundamentalmente nas referências coletivas. Por isso é tão importante uma escola dialógica para desconstruir as violências que são estruturais. E aí eu volto novamente ao Paulo Freire e ele diz, olha, para que um diálogo aconteça, a gente não pode ter ambientes opressores. A gente não pode ter uma dinâmica de convivência aonde aonde as pessoas não se sintam reconhecidas nos seus fazeres e saberes. Então, como é que eu posso fazer na prática da escola uma convivência que não oprima alguns ou muitos e possa reconhecer a competência e a potência e o dom e os dons que todas as pessoas têm? Isso é construir um diálogo que alinha a nossa comunicação. Porque David Bohm fala de comunicação como um lugar onde as pessoas escolhem fazer coisas juntas. Então é bem concreto. Por que na escola é fundamental ter assembleia? Que é diferente da proposta que eu estou trazendo. A assembleia é um lugar onde eu vou fazer algo junto. Mas para uma assembleia acontecer e ela compor a sua função de um espaço democrático de tomada de decisão, e aí eu estou falando dos alunos, eu estou falando do corpo docente, eu estou falando da equipe de apoio, eu estou falando dos pais, mães, cuidadores e cuidadoras, eu estou falando dessa comunidade complexa e completa. Quando a gente faz esse exercício na assembleia, a gente precisa ter exercitado o diálogo nesse lugar mais livre, mais possível. Quando a gente fala de um grêmio estudantil na escola, a gente está falando de representatividade construída através do diálogo. Então, a gente está falando de um diálogo concreto, não desse que a gente tem do imaginário das nossas ideias, sendo todas acolhidas para que eu me sinta dialogando. E aí, a gente talvez olhe para o diálogo sem tanto peso, mas olha para o diálogo como um caminho de eu escutar o que eu preciso transformar. O que é da minha subjetividade composta com a subjetividade de outras pessoas que constroem um pensamento que é mais justo,
Então, eu não vou mais para o diálogo quando eu estou em conflito para eliminar a outra pessoa. Eu não vou encontrar um inimigo ou uma inimiga, que é essa sensação que os conflitos e violências trazem. Eu vou para construir uma outra resposta para a minha convivência. Eu vou querendo me entender. Eu não vou querendo desqualificar nem a mim, o que eu sinto, nem silenciar, nem me oprimir, mas também não quero fazer isso com a outra pessoa. Porque o diálogo, na verdade, todo mundo sai ganhando. Mas me parece que se eu não faço esse caminho de consciência, e se essa comunidade escolar não se prepara para isso, e se prepara exercitando. Se eu não tenho essa possibilidade, eu vou para o diálogo com a falsa ideia de que na verdade, eu vou para o diálogo com uma busca de ganhar e perder. De ganhar, ou, portanto, de que a outra pessoa não tenha razão. Então, para fechar esse primeiro momento e seguirmos nesse diálogo, eu queria deixar esse convite mesmo ao diálogo como uma linha que tece o tempo todo a convivência, mas que ela seja vivida e não que seja um lugar de que eu imagino que todo mundo sabe dialogar. Porque se vocês me perguntarem, você fala sobre isso, você trabalha com isso, você dialoga sempre? Não. Tem momentos que eu não dialogo. Tem momentos que eu não consigo. Porque sou atravessada por todas essas questões que eu vim trazer. Mas isso não quer dizer que o exercício coletivo da minha convivência não possa me apoiar a dialogar num momento mais desafiador. Por isso, a gente está falando do diálogo como um método de trabalho dessa convivência comunitária que é a escola, dessa comunidade que está ali em torno de um interesse comum. Porque o diálogo, ele se dá no movimento de pessoas que pesquisam seus interesses comuns. Então, tá mais do que na hora da gente intencionalmente ter um interesse comum de construir uma convivência onde a pluralidade da nossa existência possa ter pertencimento e que as violências estruturais sejam lidadas de forma bastante firme para que os diálogos que aproximam possam existir. E aí, nesse sentido, eu quero convidar minha companheira aqui nesse encontro, a doutora Renata, para que ela se achegue e que possa trazer suas ideias, suas potências, seus caminhos sobre esse tema tão precioso para nós, que é o diálogo. Seja bem-vinda, doutora Renata. Bom dia, Mônica querida. Bom dia a todos que nos assistem. Estou muito honrada em participar dessa 32ª Semana de Educação, professor Paulo Freire, e principalmente debater esse tema da metodologia dos diálogos como ferramenta de transformação. Parabéns por toda essa construção, por essa vivência, Mônica, por tudo que você trouxe para a gente aqui de construtivo.
É muito difícil falar depois da Mônica, principalmente acrescentar alguma coisa sobre esse tema tão importante do diálogo, o tema dos relacionamentos. Então, eu vou trazer alguma coisa sobre o que a potência do diálogo na transformação dos conflitos, falar alguma coisinha apenas, trazer alguma coisinha sobre essa potência na transformação dos conflitos. E a primeira coisa que eu queria falar é que, puxando esse gancho do diálogo, né, dessa necessidade de interação, é que nós somos seres relacionais, nossa identidade é construída socialmente através dessas relações e experiências que vivemos. O conhecimento é algo que criamos juntos, né? Um processo social, vivo, fluido, através da linguagem e do diálogo. E é na linguagem, no diálogo, que nós produzimos um mundo e a nossa versão do nosso viver nesse mundo. E sobre, assim, acrescentando alguma coisa sobre diálogo, eu queria trazer para vocês, não sei se vocês conhecem, o Manifesto 2000 por uma cultura de paz e não violência. O Manifesto 2000 foi escrito por um grupo de vencedores do Prêmio Nobel da Paz, com o objetivo de criar um senso de responsabilidade pessoal em relação à humanidade. Ele foi lançado em Paris, em março de 99, e ainda está aberto para assinaturas do público geral em todo o mundo. Já tem mais de 75 milhões de assinaturas, e esse manifesto é um compromisso das pessoas com essa melhoria do relacionamento, né? Assinando esse manifesto, todos se comprometem a respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender, preservar o planeta e redescobrir a solidariedade. E eu penso que, através do diálogo, a gente consegue alinhavar e se comprometer com tudo isso ao mesmo tempo. Porque pelo diálogo, damos vez e voz à outra parte. Nós nos relacionamos com a outra parte. E além do manifesto, esse manifesto pela cultura de paz e pela não violência, eu gostaria de trazer a conhecimento de vocês também a Declaração de Sevilha sobre a violência. Nessa Declaração de Sevilha, ela é extensa, eu vou só dar uma resumida. Nessa Declaração de Sevilha, é trazido que é cientificamente incorreto dizer que nós herdamos uma tendência de fazer guerra. Então, a ideia é que a guerra foi aprendida, então que a paz também pode ser aprendida e construída. E como construir a paz nos nossos relacionamentos? Uma das formas, eu vejo, por tudo isso que a Mônica nos trouxe, através do diálogo. Esse diálogo que pode começar nas nossas instituições, principalmente nas nossas instituições de ensino, onde nós temos a base dos nossos relacionamentos, onde nós aprendemos a interagir, nós nos relacionamos conosco, nós aprendemos a nos observar, a nos olhar, e aprendemos a nos relacionar com os nossos colegas, com os nossos professores, com os nossos coordenadores. Então, é a base onde nós podemos aprender a construir essa paz, essa visão da não violência. É um mecanismo muito potente e, através do diálogo, isso pode ser construído. E o que é essa cultura de paz? Segundo a Assembleia Geral da Unesco, trazida em 1999, a cultura de paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilo de vida baseados no respeito à vida, ao fim da violência, por meio da educação, diálogo e cooperação.
Então, diálogo e cultura de paz estão muito relacionados. Mas, infelizmente, nós fomos educados por exercício constante dessa desconfiança, do uso da força, da competição, da busca pelo sucesso, fortuna a qualquer preço. Então, nós fomos educados por uma cultura de violência. Então, alguns valores da nossa sociedade são pressa, dinheiro, luxo, sucesso, prestígio pessoal, consumismo, competição, fama. Precisamos a qualquer custo ser bem-sucedidos, estarmos no mercado competitivo, né? Daí aparecem as tensões, o estresse, famílias desestruturadas, falta de diálogo, solidão, medo, depressão. E o que fazer com tudo isso? Em primeiro lugar, eu penso, educarmos para uma cultura de paz, criando essa condição de convivência solidária, passiva, cooperativa e principalmente dialógica. Então eu vejo o diálogo realmente como a base de tudo na nossa transformação de convivência. E o que é o conflito, o que é a violência? O conflito não pressupõe violência, né? O conflito, ele é inerente aos nossos relacionamentos. Muitos pensam num paradoxo até, né? Como viver em paz, mesmo aceitando a presença constante dos nossos conflitos. Um meio de nós abordarmos os nossos conflitos é o diálogo, porque o conflito não pressupõe violência e não pressupõe ausência de paz. Então, abordar o conflito de modo a reduzir a violência e aumentar a justiça nesses nossos relacionamentos humanos. Então, como desenvolver a capacidade de interagir de modo construtivo, direto, presencial, e, ao mesmo tempo, abordar mudanças sistêmicas e estruturais? Então, a transformação dos conflitos, eu penso que se concentra em criar essas respostas adaptativas aos conflitos humanos, através de processos de mudança que aumentam a justiça e reduzem a violência. E eu penso novamente e repito na importância da abordagem do diálogo para toda esse processo de transformação. Então, te parabenizo muito, Mônica, por trazer à luz toda essa questão e toda essa importância de nós aprendermos a dialogar, porque nós, a maioria das vezes, nos pegamos sendo monólogos, né? Nós falamos, e falamos muito da nossa condição de pai crítico, né? Todos nós temos um eu adulto, uma criança e um pai crítico. E nós muitas vezes nos pegamos nesse nosso estado de pai, sendo monólogos, dizendo como tem que se fazer, como tem que ser feito, sem nos darmos espaço para o diálogo. Então, eu penso que isso nos leva a essa transformação de conflitos em busca da nossa cultura tão sonhada, tão esperada, cultura de paz. Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje, sem querer me estender, sem querer tomar o tempo das demais colegas, e parabenizar toda essa estrutura pela Semana da Educação. Obrigada a todos, parabéns mais uma vez, Mônica. E agora eu chamo, então, ao nosso palco virtual, a minha querida amiga Liliane Claro Rezende. Bom dia a todos, a todas. Grande satisfação estar com vocês aqui, queridas amigas. Realmente falar depois da Mônica, né? É difícil, né? Mas a gente tenta, né, doutora Renata? Mas agradeço tudo que você também trouxe aqui
contribuições importantes aí, trazendo o Manifesto pela Cultura, da Paz e Não Violência, e também de Sevilha, né? E em nome da nossa secretária de Educação, a professora Cristina Barleta, eu quero cumprimentar a todos os 320 educadores que estou aqui acompanhando pelo meu celular, que estão participando aqui desse nosso encontro, né? Então, são bastante educadores, estamos muito felizes aqui de poder, nesse momento, trazer a proposta da educação restaurativa, que já acontece dentro das nossas 86 unidades municipais de educação. E estou muito feliz de estar, né, como coordenadora do Programa Municipal de Justiça Restaurativa, que tivemos a querida Mônica Mume aí logo no início, dando a formação, e a partir disso houve uma evolução, né, dentro desse nosso trabalho, que tornou-se política pública em 2017. Nesse mês, agora de julho, estamos completando 4 anos de política pública, com uma programação incrível, dentre elas, este nosso encontro, né, na 32ª Semana da Educação, professor Paulo Freire, nosso 6º Fórum de Justiça Restaurativa, que desde o nosso seminário começamos, né, a lançar, né, o fórum, e este já é o 6º Fórum de Justiça Restaurativa, de uma forma diferente, virtual, mas não menos potente do que os demais, né? Então, a Semana da Educação está belíssima, parabenizo a todos, né, que estão envolvidos nela, a toda a equipe do DPED, do Departamento Pedagógico, né, que em nome da minha atual chefe, a Rita Nascimento, também cumprimento a todos e agradeço. Eu quero trazer aqui algumas conquistas, né, do nosso trabalho da Justiça Restaurativa, que está dentro, né, desse trabalho aqui, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, Agenda 2030, né, que nós iremos alcançar, né, todo mundo aí, dentro da sua proposta de trabalho. E o nosso trabalho especificamente está nessa parte do objetivo 16, que traz a paz, a justiça e instituições eficazes. Mas que sem esses demais objetivos, por favor, pode voltar, que são, me desculpa, que são esses mais objetivos aqui anteriores, nós não conseguiríamos, como a doutora Renata trouxe, né, alcançar a paz almejada. Então, a gente precisa alcançar todos esses objetivos aqui para chegar lá no 16, que é a paz, né? Então, precisamos erradicar a pobreza, a fome, a saúde, a educação com qualidade, igualdade de gênero, água potável. Daí vamos passando aqui para andar mais rápido, que é o tema da nossa palestra, que é por favor, pode voltar um pouquinho, que é esse 14, Vida na Água, né? Que traz aqui o nosso tema, percursos significativos em tempos singulares, um oceano de possibilidades. Por favor, pode passar. Então, eu trago aqui uns dados, né, de como que estava, né, a questão dos conflitos escolares da nossa rede em 2013, né, a quantidade, né, que nós tínhamos de agressão, bullying, furto, indisciplina, roubo, vandalismo. Em 2014, quando a Mônica entra para o nosso município, nós tínhamos 113 casos de judicialização, né? Daí, com o trabalho que começamos a construir com todos juntos, porque justiça restaurativa se faz no coletivo, né, com essa força de todos vocês, educadores, nós começamos a diminuir esses casos judiciais, né? Então, fomos para 56, 14, 17 em 2017, 17 em 2018, e em 2019 tivemos a redução de 3 casos de judicialização, ou seja, fomos diminuindo a violência escolar por meio do quê? Das práticas restaurativas, do diálogo, né, dessa escuta respeitosa, de desconstruindo a questão realmente da punição, né, e trazendo a proposta da responsabilização, as pessoas entenderem, né,
o sofrimento que causa no outro, principalmente num caso de bullying, né? Quando um aluno entende a dor do outro, né, de uma maneira empática, né? É muito bacana isso, porque ele entende que o outro também tem dor, tem sentimentos, e a partir daí ele passa a ressignificar, né, essa atitude dele para que não haja novamente uma reincidência. Por favor. Então, por conta disso, nós fomos aqui, né, fomos agraciados, né, com uma manchete tão positiva dentro do jornal A Tribuna, que é o nosso jornal aqui de Santos, com escolas de Santos que reduzem em 85% os conflitos judiciais, né? Que bacana, né? Geralmente a gente abre, né, a página do jornal e a gente se depara muitas vezes com notícias de violência, notícias negativas, e quando nos deparamos com essa notícia, foi muito importante para todos nós, principalmente para a questão da educação, de entender que isso é o que nós precisamos realmente almejar, né? E não apenas alcançar, mas temos a responsabilidade, enquanto educadores, de manter, né? Manter a paz dentro das escolas, e depende muito de cada um de nós. Por favor. Então, dentro da nossa proposta de trabalho, né, nós estamos dentro do currículo santista, à luz, né, da Base Nacional Comum Curricular, e nós temos a proposta desta educação restaurativa, que visa, por favor, que visa o quê? Desenvolver a cultura de paz das escolas, construir condições melhores de convivência, estabelecer um exercício, conforme a nossa querida Mônica traz, né, muito forte na palestra, um exercício do diálogo, da escuta, da participação, autonomia, pertencimento e responsabilização de todos os atores da escola, bem como dos envolvidos nos conflitos, e primar pela inclusão dos participantes da comunidade escolar. Então, tudo isso está dentro da proposta curricular, né, do nosso currículo santista. Por favor. E eu trago aqui, né, esse lançamento, né, que está fresquinho. Nós lançamos dentro da nossa audiência pública, que foi o Dia da Justiça Restaurativa, celebrado no dia 6 deste mês, com a presença da Mônica, da Renata, da nossa procuradora, doutora Renata Reis, da nossa secretária Cristina Barleta, da nossa vereadora Aldo Cleis, mulheres potentes, né? Estávamos ali celebrando essa data, homenageando a todos vocês, educadores, que fazem parte dessa história, porque eu torno a dizer, né, que sem vocês não conseguiríamos alcançar tão bons resultados, né? A justiça restaurativa, ela é a arte do encontro. E é nesse encontro que estamos junto com cada um de vocês, firmando, né, essa parceria de amizade, de cooperação, de amor, que nós temos dentro das nossas escolas, e cada vez mais estamos intensificando com vocês. Então, dentro da página da prefeitura, nós já temos um link escrito Justiça Restaurativa, onde vocês vão clicar, iremos para o portal da educação, que vocês já conhecem, e lá nós temos o ícone para que vocês possam acessar essa revista, que é uma revista online interativa, e onde vocês poderão conhecer um pouco mais dessa história que todos nós construímos juntos. Por favor. Aqui também eu quero trazer rapidamente, porque o tempo é curto, né, os nossos espaços, né, que nós implantamos dentro das nossas escolas, por meio de uma parceria com o Rotary Club Santos Boqueirão, onde eu também faço parte, e nós implantamos algumas salas, né, que são espaços apropriados para o diálogo, para a escuta amorosa, para poder desenvolver as práticas restaurativas dentro das ambiências escolares. Então, eu trago aqui algumas escolas que já possuem, nós temos 4, mas nós já ouvimos da nossa secretária que todas as nossas escolas, né, serão construídas, e também verificaremos a possibilidade das que já têm, né, já estão construídas, de implantar esses núcleos de educação para a paz,
que já temos a célula-mãe dentro da própria Secretaria de Educação, no térreo, onde eu convido a todos vocês, né, para que vocês possam conhecer, agendar conosco, porque agora, com a pandemia, a gente vai colocando um limite de pessoas, mas é um grande prazer receber vocês lá no nosso Núcleo de Educação para a Paz. Por favor. E eu quero também anunciar, né, que já está chegando também, vocês receberão dentro de cada escola, né, nós estamos entregando de uma maneira artesanal, chegando na escola com esse kit, que é o livro que eu, junto com Vanessa Raton, escrevemos, que fala sobre um dia de paz restaurativa, que tem a apresentação da nossa querida Kay Pranes, que desenvolveu a metodologia dos círculos de construção de paz, que eu vi muito dentro das minhas aulas, a Kay, pela Mônica, que traz sempre a Kay, né? Então, ela já validou esse nosso trabalho. Tem também os cards da Camila Comitri, que os professores poderão trabalhar a proposta da justiça restaurativa dentro desses espaços dialógicos, por favor. E aqui, para quem também tiver interesse, né, de comprar o nosso livro, que 70% da venda nós iremos destinar para construir mais núcleos de educação para a paz nas escolas. Nós temos pelo site da Amazon, no valor de R$ 24,99, por favor. Ou também lá pode voltar um pouquinho só. Ou também vocês poderão receber pelo correio, pelo site aqui da Amare Livros, minhajoianowall.com.br, por R$ 35. Então, torna a repetir que 70% da venda desses livros nós vamos destinar para implantar mais núcleos de educação para a paz nas escolas, por favor. E também quero anunciar, finalizando, que nós, dentro do núcleo universitário de práticas restaurativas, professora Nilza Teixeira, nós vamos lançar, né, a partir do dia 30 de setembro, algumas escolas que possuem o 8º ano já estão desenvolvendo alguns trabalhos, né, de produção artística, da releitura das obras do artista peruano, que foi premiado pela ONU, né, com o cartaz da paz. Então, nós estamos lançando pela universidade essa exposição, que começa a partir do dia 30 de setembro, e algumas escolas que possuem o 8º ano já são 12 escolas municipais, 18 estaduais e 7 particulares, né? Porque a proposta é que a gente faça esse movimento pela paz em toda a rede escolar de Santos. Então, nós já temos essa quantidade de escolas que foram inscritas para poder trabalhar principalmente a questão da cultura de paz nesse tempo que a gente precisa tanto, né, que é do pós-pandemia, nos aproximarmos ainda mais da proposta da cultura de paz. Obrigada. Vamos ver. Pode, por favor. Então, aqui é o objetivo, que eu não vou me estender, só dizendo que a exposição será lançada no dia 30 de setembro e vai até o dia 7 de novembro, não é dia 21, tá? E o local será na Pinacoteca Benedito Calixto, né? Então, nós teremos lá a exposição dos 3 alunos que ganharão, um em cada instituição, um da escola municipal, um aluno da estadual e um aluno da particular, estará dentro da Pinacoteca com as obras do Ivan Ciro Palomino, e com isso os demais alunos poderão também assistir a esse trabalho, a essa exposição, por meio da plataforma virtual que nós teremos em 3D, para poder expandir toda essa proposta aí do Ivan Ciro Palomino com as escolas, fomentando a paz. Por favor. E eu deixo aqui, né, essa frase da Kay Pranes, que ela fala: as escolas são a instituição socializadora mais poderosa depois da família. Consequentemente, as escolas são um lugar com potencial incrível para promover a transformação cultural em direção a uma cultura de paz. E é isso que todos nós almejamos e estamos nos esforçando cada vez mais para alcançar. Muito obrigada. Deixa eu só finalizar, acho que tem mais uma parte.
aqui ao nosso contato, né? O nosso e-mail é www.santos, aqui é o site da prefeitura, desculpe, o nosso e-mail é justicarestaurativa@santos.sp.gov.br. E eu quero agradecer toda a minha equipe de trabalho do NEP, na pessoa da Irene Cotrim, da Marta Nunes, da Rosângela Gonçalves, do Rodrigo França, da Andréia Matozinho e da Liliana também. Muito obrigada, minha equipe, por vocês estarem sempre juntos e cada vez mais incentivando o nosso trabalho e abraçando essa causa tão importante do Programa Municipal de Justiça Restaurativa. Muito obrigada. E agora eu gostaria de chamar, né, para retornar até aqui, a nossa querida Cláudia Mendes, que finalizará aqui o nosso encontro. Cláudia, o seu microfone está bloqueado. Obrigada, Lili. Eu desliguei para não dar eco, né? Então, vamos lá. Eu quero, em nome de todos os participantes dessa palestra, agradecer muito a você, Lili, que, como eu coloquei ali no chat, é uma potência para conectar pessoas, projetos, trabalhos, ideias e fazê-las acontecerem, né? Então, parabéns, Lili, por isso. E eu parabenizo aqui, através de você, todo o trabalho que vem sendo realizado nesta Semana de Educação, pela Secretaria de Educação especificamente, por todos os seus técnicos que estão nos ajudando aqui, uma equipe de mulheres, de técnicas, diga-se de passagem, né, que estão aqui conosco, essas mulheres muito potentes também na comunicação, e eu quero muito agradecer, fazer eco a tudo aquilo que vem sendo colocado aqui no chat pelas pessoas, pelos participantes, agradecendo a Mônica pela sua fala sempre lúcida, sempre exata, e que nos propõe, que nos inspira sempre a muitas reflexões. E também a Renata, que no judiciário leva adiante essa bandeira, e a gente sabe o quanto é difícil para poder modificar essas estruturas de pensamento, de sentimento, eu ouso dizer. Eu lembro de uma participação que eu fiz há alguns anos atrás de um Congresso Mundial de Mediação e de Cultura de Paz, e conversando com uma colega mediadora espanhola, ela dizia que, por exemplo, admirava muito os participantes, né, os facilitadores, na verdade, daqui da América Latina, porque era impossível, por exemplo, pensar-se em compaixão no exercício da facilitação dos diálogos na Europa. Ela dizia absolutamente impossível esse olhar, e vocês têm isso naturalmente. Vocês se voltam com muito mais facilidade para o outro do que nós. Nós ainda temos algo a percorrer. Vocês já estão em meio ao caminho, ela dizia. E muitas pessoas aqui, Mônica, além, obviamente, de parabenizá-la, de reconhecer todo o seu talento, toda a sua pujança nessa divulgação, né, nessa disseminação da cultura de paz, muita gente agradecendo. Algumas pessoas fazem colocações importantes. Por exemplo, a Manuela Gandarese, ela diz: estou aqui porque não quero que a Manuela professora nunca sobreponha a Manuela humana. Precisamos resgatar a escuta sem julgamentos no nosso dia a dia. A Elis Roselene diz assim: estou aqui porque acredito no diálogo humanizado que precisamos urgentemente aprender. Parabéns a Seduc Santos, amando tudo, quanta riqueza, quanto crescimento. A Irene Tupiná, ela coloca duas questões aqui. Ela fala: há descrédito na humanidade? Eu creio que ela esteja perguntando isso por conta de todo o cenário que temos à nossa volta. E ela coloca assim: diálogo versus acolhimento. Seria esta a percepção? Versus ou junto? E aí, Mônica? Uau, hein? Boa reflexão essa, né? Diálogo, acolhimento versus ou junto. E eu gosto muito da ideia da gente se humanizar através do diálogo. Somos seres humanos em processo de evolução, de autoconhecimento, nesse sentido desse humano real. Para mim, me faz
movimento pensar que os nossos conflitos nos desvelam a realidade da nossa humanidade, para a gente baixar um pouco da transcendência que nos imaginamos que o humano é, né? Um ser iluminado. Não, a gente tem nossas emoções desafiadoras, nossos sentimentos complexos, contraditórios. Então, eu gosto muito da ideia do diálogo para nos levar para esse lugar de transformação cada vez mais de um humano de verdade, de um humano na nossa inteireza. E aí essa ideia de que a professora faz parte desse ser humano, para mim é fundamental. Porque senão a gente está sempre falando de um ser humano partido e que não pode compartilhar sua humanidade, porque ele é todo colocado em caixinhas que internamente não dialogam. Então é tão complexo para mim pensar que eu não dialogo com as minhas vulnerabilidades e vou então entender que eu vou conversar com as pessoas. Não, porque se eu não escuto as minhas, eu não vou poder escutar as das outras pessoas, e aí entra a história do julgamento. Julgar, nós julgamos. Não imagino ser possível não julgar. Eu acho que a gente deseja tirar o peso desse julgamento quando a gente tem abertura para o diálogo. E aí, por isso que eu convidei a todos e todas, nos espaços da escola, trabalhar um diálogo lá no começo, não na hora que virou o conflito. Porque aí o acolhimento vem de uma forma meio que natural. Né? Então, eu quero o bem-estar meu, mas eu também quero da Cláudia, da Lili e da Renata. É como se eu não pensasse ser possível pessoas conviverem sem que estejamos bem. Para mim, aí está o acolhimento. Agora, só para finalizar essa reflexão, acolher sem silenciar o que precisa de fato ser transformado. A ideia da permissividade não combina com uma construção dialógica de verdade. Então, quais são essas referências que, então, coletivamente, o espaço da escola constrói para que a gente tenha convivências justas? Aí sim, o diálogo a serviço desta transformação. Muito bom. Eu vou continuar lendo aqui outras participações no nosso chat. A Francisca Margarete de Freitas Pereira Silva diz assim: estar no mundo e com o mundo mediado pela palavra. A nossa querida Irene Penteado Cotrim, bom dia, Irene, também. Perfeito, Mônica. Dialogar é uma possibilidade prática, contínua de criar pontes para o encontro com o outro e conosco mesmo. Aí ela faz uma perguntinha: como desconstruir uma ação autoritária e uma submissão introjetadas a partir de um modelo educacional vivido? Como é que o professor se vê diante desse desafio, Mônica? Eu acho que esse é o desafio nosso em todos os espaços de convivência. Acho que tocamos no ponto, né? Volto a esse lugar, né, que Renata e Lili também trouxeram, que é o diálogo na sua expressão genuína, que é pessoas trazendo quem são, suas ideias, pensamentos, mesmo que de visões diferentes. Eu acho que a gente tem uma ideia que foi construída ao longo do tempo, e aí talvez com uma ideia de paz também equivocada, muito equivocada, de que para que a gente possa se relacionar bem, a gente vai silenciar os nossos sentimentos, as nossas inquietações. E aí isso vai gerando uma compreensão de que a paz tem a ver com submissão, sim. E isso é totalmente equivocado.
não se constrói paz sem diálogo. Não se constrói paz sem consciência. Só com consciência do meu comportamento que afeta o seu comportamento. Então, acho que o primeiro lugar é a gente se permitir na escola, o corpo docente, a poder lidar com essa questão entre si. Porque senão eu não tenho um repertório vivido para lidar com alunos, alunas, e pais e rede de apoio. Enfim, como é que eu estou me colocando na minha função na relação com as outras pessoas? Será que o meu fazer pode ser mais cooperativo e menos impositivo? A gente sempre pode se perguntar isso. Nós aqui, 5 podemos nos perguntar, sair daqui hoje perguntando, como é que eu construo o meu trabalho? Será que eu estou dando espaço para as pessoas falarem o que elas pensam? Sabe? Aí é do lugar da compreensão de como eu quero desenvolver a minha função. Eu quero que as pessoas façam parte, cada um com a sua responsabilidade. Então, o que é que a justiça restaurativa contribui nesse momento? Ela fala, peraí, tem um equilíbrio dinâmico aqui? As pessoas estão se sentindo à vontade para expressar suas ideias mais difíceis, seus sentimentos mais doídos? Porque uma convivência onde não tem discordância, para mim, é uma convivência onde tem opressão e submissão. Então, é possível a gente mapear. No lugar onde todo mundo pensa igual, alguma coisa não está sendo dita, porque a gente não pensa igual o tempo todo. E mais um ponto, a gente talvez precise se despir do medo dos tensionamentos. Porque quando eles não estão expressos, eles viram violência. Mas a tensão expressa, num ambiente que acolhe, ele é um lugar de transformação legítima. Então a gente tem que ouvir menos se a pessoa está falando alto ou falando baixo. Talvez a gente precise ouvir mais o que está movimentando esse falar. E como é que eu, sinceramente, diante disso, posso falar, opa, me escuta aqui, eu dou conta de escutar, eu preciso de apoio, eu preciso de uma mediadora, eu preciso que alguém facilite, ou seja, de novo a inteireza e a nossa verdade diante dessas dinâmicas que ainda são culturalmente opressoras e, com isso, uma proposta de submissão. Muito bom. Roberta Boas diz assim, adorando essa palestra e o curso da Justiça Restaurativa. Cristiane Ronque, dialogar a melhor forma de resolver conflitos e de se comunicar efetivamente e se fazer entender. A Rose, educadora, diz, acredito que por meio do diálogo encontro e me encontro um novo ser. Concordo e discordo no meu aprender. A Tatiane Vilela faz várias asserções aqui, dizendo que a superioridade do professor em sala de aula muitas vezes anula o diálogo com os alunos. Me parece que tem tudo a ver com o que você acabou de falar a respeito da pergunta da Irene Cotrim. A dinâmica intensa da escola, a correria diária, impede essa dialogicidade. Agimos no automático. A tecnologia tem influenciado nossas crianças e jovens. Esse novo tempo é instantâneo, automático, é assim que se chega na sala de aula, sem paciência para se ouvir e ouvir o outro. A Érica Gonçalves diz, o diálogo é essencial para a convivência humana, através dele temos trocas de experiências e saberes. A Cris Zeferino fala, normalmente, e tem a ver também com a sua última fala, normalmente ficamos assustados quando nos chamam para conversar, porque geralmente está associado a uma possível repreensão. A Eva Célia de Oliveira fala mais ou menos a mesma coisa. O diálogo, quando colocado, às vezes parece ser assustador. Então, veja bem como é que os educadores se sentem diante da possibilidade do diálogo, né? Não de ser um encontro, não de ser uma forma de conhecer a si mesmo e o outro, mas antes uma ameaça mesmo, né?
Então, a Marisa Fatioli fala que estamos numa fase que quase não se chega a dialogar nos espaços públicos, né? A Eva Célia diz que a SEDUC deve estimular essas técnicas amorosas na gestão de pessoas. A prática é ouro. A Francisca Margarete diz que a SEDUC está de parabéns quanto à qualidade e excelência das palestras e pergunta como desenvolver esses espaços dialógicos na sala de aula quando os alunos não têm essa experiência em casa. Eu acho que a gente foi se desconectando dos espaços dialógicos mesmo. Acho que isso foi acontecendo. Não sei, Cláudia, Lili, Renata, como vocês percebem isso na vida de vocês, né? Eu lembro que a hora do jantar na minha casa, quando eu era pequena, era um lugar muito importante. A televisão era desligada e era um dia de era hora de conversar. Pode parecer um jargão isso que eu estou falando, mas as falas das professoras e professores me fez voltar nesse tempo. Um dia que eu conversava, né? Mas eu não lembro da escola como um lugar que eu pudesse conversar, a não ser no recreio. Eu não lembro de eu construindo o meu saber no diálogo. Eu lembro de eu tendo que concentrar minha atenção, às vezes muito cansada, na fala de um professor. Então, acho que o diálogo, de alguma maneira, ele saiu um pouco da cena, ou bastante. A tecnologia nos trouxe isso, a pandemia mais fortemente, apesar de eu acho que a gente está com tanta falta que em algum espaço a gente está buscando essas conexões, mas a tecnologia sim, né? Hoje eu não pego um telefone, eu gravo um áudio, eu não faço um diálogo, eu faço uma escuta e eu faço uma fala, enfim. E aí, por isso eu digo, né, e acho bacana poder falar de novo, de que é intencional construir o diálogo. Eu tenho que construir um espaço que eu paro agora, a gente vai conversar. A escola precisa ter esse conteúdo, porque fica parecendo também que é uma perda de tempo, que eu estou usando o tempo do diálogo como se fosse alguma coisa tão importante. Opa! Se a gente pensar hoje, quanto tempo a gente perde na vida por não ter conseguido dialogar? Então, a escola precisa ser um lugar que, apesar de não ser, talvez, hábito familiar, que a escola tenha como um hábito educativo. E educativo no sentido mais bonito, educativo para a vida. E aí eu boto só mais um ponto, que é como fazer a escola presente, não do futuro. Uma escola que me faz compreender a força do diálogo hoje na minha vida. Então, a professora e o professor, a escola, me parece que vai precisar mudar seus modelos de aula quando a gente fala de diálogo. Eu preciso ter mais grupos construindo saberes. Eu preciso ter mais tempo de alunos e alunas falando. Isso é um diálogo educativo. Eu preciso ter essa prática, porque se eu continuar fazendo uma aula onde uma pessoa fala e muitos prestam atenção, a gente não vai aprender a dialogar para aprender, né? Aprender para aprender. Quando você fala de repertório, quanto é importante que os próprios membros da comunidade escolar pratiquem, né, o diálogo para que eles possam dar justamente esse suporte às crianças e os adolescentes. Então, muitos aqui falam sobre isso, como é importante não somente tentar criar o diálogo com os alunos, mas antes um ambiente de diálogo entre todos, diz a Débora dos Santos, ouvir absolutamente todos, na escola, na comunidade, os alunos, professores, funcionários. Muitos estão pedindo aqui, Mônica, para que essa palestra seja levada ao conhecimento dos gestores,
de todos os coordenadores, né? Que é muito, eu acho que é uma fala, uma necessidade dos professores, né? Em geral. Então, muitos parabenizam, dizendo que é uma das melhores semanas, uma das melhores palestras e uma das melhores semanas de educação da qual já participei. A Jussara Santos Verdade diz isso. Por favor, estender essa palestra aos gestores. Aí a Janete responde: estamos aqui também. Então, tem gestores presentes aqui, muito atentos e podendo pescar aí todas essas necessidades, né, que a Mônica pontua muito bem. Também existe aqui a Márcia Cristina Marreta, dizendo que ela iniciou esse ano com uma reunião com os pais presencialmente em forma de círculo. Os pais falaram muito, desabafaram, choraram. Isso foi em fevereiro, foi muito rico. Eu imagino que sim, ainda mais nesse momento pelo qual todos temos passado, muitas dificuldades para muitas pessoas, para a maioria delas, né, diante aí das suas necessidades básicas de sobrevivência. Então, eu creio que deva ter sido realmente muito emocionante e me parece, Mônica, eu sou uma defensora, eu acho que a escola ela tem que ser um ponto de conexão da comunidade. As pessoas, as famílias têm que estar presentes na escola, elas têm que participar do cotidiano da vida escolar. A escola tem que se abrir para a comunidade, no meu entendimento. Me parece que assim, junto com as famílias, você constrói essa possibilidade do encontro e de uma convivência mais humanizada entre as pessoas, né? Não seria esse o momento de nós abrirmos essas escolas para essa pedagogia do encontro, para essa pedagogia do diálogo? Não seria esse o momento ideal para esse encontro? Sabe, Cláudia, você toca num ponto fundamental. A escola, ela faz parte de uma rede de apoio de uma convivência mais justa, né? Trabalho que o núcleo, né, a coordenação da Lili e a presença da doutora Renata aqui presentifica isso, que é um trabalho que se faz com as escolas. Então, a Lili mostrou as salas, os espaços físicos organizados, que comunicam, aqui dentro tem alguma coisa que é diferente, inclusive porque é um formato diferente, né? Então, a Lili está falando de um livro, de uma revista, de uma sistematização, ela está falando, olha aqui, essa comunidade é toda essa galera, essa coletividade, e a gente está falando de dentro da escola. Quando a doutora Renata está aqui, ela é do judiciário, ela está falando da presença da rede, dessa coisa que é essa comunidade olhar para as convivências, porque a criança está dentro da escola, mas o pai e a mãe estão fora. E, às vezes, com esse relato da diretora, que começa o ano com todo mundo sentado ali, inclusive falando com emoção do que está vivendo, isso é construir uma compreensão social da nossa convivência com valor de justiça que não pode ser só institucional. E aí a Renata está aqui a dizer, olha aqui, eu estou olhando para a construção da não violência. Temos um núcleo no judiciário que conversa com a educação, né? Então, isso é falar, na prática, a gente não está aqui construindo estruturas punitivas, a gente está construindo estruturas dialógicas, e é o contrário. Né? Estamos na contramão do que todo mundo entende, que é vamos punir mais. Não, vamos dialogar. E dialogar, volto a dizer, quando a Irene traz o ponto da submissão, da opressão, dialogar é lidar com essa verdade, é transformar isso. E isso só se transforma coletivamente. E quando os professores falam, vamos lá, gestoras e gestoras estão aí dizendo, estamos aqui, eu acho isso incrível. Vamos pensar na nossa casa, quanto mais a gente tem coragem de ser verdadeiro com os nossos amores, mais proximidade nós conseguimos estabelecer, porque a gente está falando de vínculos.
Quando a gente na escola faz da mesma maneira, e eu acho que o ponto central é como eu posso dialogar, aí volta-se a ideia do acolhimento, num lugar de vulnerabilidade. Então, sim, Cláudia, você tem toda a razão. A gente precisa criar uma rede que inclui todo mundo. E, inclusive, chama para perto quem aparentemente não tem nada a ver com a história, como é o exemplo do que a gente está vendo aqui com a presença da doutora Renata, que tem tudo a ver com a história. Muito bom, Mônica. Eu pensando aqui sobre as pessoas que talvez, né, não se sintam ainda tocadas, ou como foi mencionado aqui pelas professoras, que ainda tenham medo, receio. Eu acredito que uma vez que estas práticas, elas vão encontrando espaços dentro da escola, elas vão encontrando uma ressonância nos participantes, naqueles que se abrem para essa possibilidade, eu acho que essas vibrações vão chegando cada vez mais longe e vão trazendo mais pessoas para participarem disso, né? Eu vou só ler, então, aqui os 2 comentários finais. A Elis Roselene, que diz: bom dia, Liliane, esta é a mais linda e produtiva Semana da Educação dos últimos 35 anos, dos quais eu faço parte. Olha que registro importante. A Lisângela Santos diz que fez a formação em Justiça e Restaurativa e que a utiliza muito no seu cotidiano profissional e na sua vida. É para isso mesmo, né? É como a gente costuma dizer lá no curso de pós-graduação, do qual a Mônica será a nossa professora agora nesse 2º semestre, lá na Universidade de Santa Cecília, e nós falamos, Mônica, inclusive nesse final de semana, a respeito justamente de justiça. O que é justiça? Né? E o quanto nós vivemos, o quanto nós, de fato, trazemos esse conceito para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para as nossas práticas, né? Então, isso que a Lisângela fala aqui, ela é fundamental. Não é conhecer somente a metodologia, mas é também introjetá-la, para usar a palavra que a Irene nos trouxe aqui. E eu vou passar, então, agora a palavra para a nossa querida Liliane, para que ela possa fazer o seu encerramento. Eu vou inverter a ordem aqui do relógio. Eu vou passar, então, Lili, 1 minutinho para suas considerações finais, para se despedir do pessoal, por favor. Somente agradecer mesmo a presença de todos esses educadores, esses relatos potentes, né? Esses questionamentos, e compartilhar desse trabalho tão maravilhoso, né? Com a doutora Renata Guzmão, lá dentro do Núcleo de Justiça Restaurativa, lá no GCRIM, da nossa querida mentora, eterna aí, amiga e professora Mônica Mume, a quem eu reverencio muito, né, o aprendizado que eu tive junto com ela. Tivemos 2 anos juntas, bem próximas o tempo inteiro aqui, né, implantando a justiça restaurativa em Santos. E a querida Cláudia Mendes, que é uma pessoa maravilhosa, que também conheci na comissão lá da OAB, né, da Paz, e que também tem uma potência imensa. Agradecer, Cláudia, toda a sua mediação. Você é incrível, você sabe que eu sou uma pessoa que eu sou fã também do seu trabalho, da pessoa que você também é. Então, só agradecer mesmo. Quero também aqui mencionar, né, o núcleo da Câmara, com a Mônica Crossi, que também é a coordenadora, a nossa querida Selma Lara, né, professora Selma Lara, que também está conosco no núcleo aí de práticas restaurativas da Unisanta, e também coordena o curso. Então, agradecer a todas as pessoas, e quero fechar a minha fala com Jung, que traz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É lindo isso. E é isso que precisamos, né? Antes de tocar alguém, ser humano com esse alguém, né? E para isso a gente precisa ter uma escuta respeitosa e dialogar, sempre dialogar, né? Uma vez que justiça restaurativa é a arte do encontro, que a gente possa se encontrar sempre dentro desse diálogo tão bem colocado aqui pela Mônica Mume. Muito obrigada, gratidão, e até à tarde, né? Para quem quiser novamente ouvir, né? Nós estaremos aí às 15h30. Obrigada.
Muito obrigada, Lili. Eu passo, então, rapidamente a palavra para a doutora Renata. Antes, só fazendo uma consideração, a Fabiola Barleta dando seu testemunho do trabalho da doutora Renata, que sempre procura resolver os conflitos de forma dialógica e consensual, sem a ideia de punição, mas sim de responsabilidade. Obrigada, Fabiola. Eu também gostaria só de agradecer a possibilidade de participação aqui nesse espaço dialógico. Gostaria de ressaltar que quem quiser conhecer também o trabalho do nosso núcleo, nós estamos à disposição. Nós temos um Instagram, que é @núcleo de Justica Restaurativa, e um e-mail também, núcleojrsantos@gmail.com. Nós estamos à disposição para falar sobre o trabalho de construção de paz que nós estamos fazendo junto ao Judiciário. E gostaria de reforçar a importância das transformações de instituições, né? E uma das instituições mais importantes é, sem dúvida, a nossa instituição de ensino, através do diálogo, através da cultura de paz e do afastamento da violência, da cultura de não violência. Então, gostaria de apenas reforçar a necessidade de espaços para esse diálogo e para essa transformação do conflito, porque eu acho que é uma frase de Hannah Arendt: a dor que não é transformada, ela é transferida. Então, eu acho que daria um outro espaço aqui para continuarmos debatendo sobre as questões trazidas pela Irene, sobre como é a transformação realmente de uma instituição, né? Como que nós vamos transformar as nossas instituições, como é que, se nós vamos transformar a base, se nós vamos transformar as coordenações, como é que vai ser a implementação da justiça restaurativa nas nossas instituições. Eu acho que isso é muito importante a gente discutir. E enfim, coloco aqui o Poder Judiciário a serviço da comunidade, porque a justiça restaurativa se faz também na comunidade. Então, a instituição de ensino como integrante da comunidade e também o Poder Judiciário. Então, me coloco à disposição de todos vocês e agradeço mais uma vez essa oportunidade. Parabéns a todos e que bom que estão todos dizendo que esta Semana da Educação é uma das melhores. Estou muito feliz de poder participar desse evento. Então, um beijo a todos e um beijo a todas aqui, minhas colegas de palco virtual, e até mais tarde. Muito obrigada, doutora Renata, pela sua fala, por todo o trabalho que tem dentro do Judiciário, o qual nós respeitamos profundamente. Quero acusar aqui a presença da nossa querida Selma Lara, da Flávia Costa, todo esse pessoal lá do nosso curso de pós, e eu passo, então, a palavra a você, Mônica, para fazer esse encerramento, todos te parabenizando, agradecendo super a sua fala, a sua palestra, tudo aquilo que você tem para nos oferecer. Muitíssimo obrigado, Mônica Mumi, a palavra é sua para encerrar. Cláudia, querida, quero te contar que a gente, nesse momento que nos reunimos aqui, você nos mostrou o que é diálogo, né? Você foi abrindo espaço, foi conectando as ideias, foi pegando o que estava no chat. Eu me senti ouvindo as pessoas falando. Então, acho que esse foi um momento importante para a gente viver o que é a força de um diálogo. É unir ideias, é trazer questões, é criar movimentos. Então, eu agradeço muito a você, Lili, todo o meu carinho e admiração, que alegria ver o trabalho florescer e expandir. Doutora Renata, minha reverência, a sua força, a sua determinação para abrir espaços dialógicos dentro da sua instituição e criar novas referências de justiça. Então, a todas e todos que estiveram aqui hoje, eu agradeço muito o tempo. Eu sei que nosso tempo é precioso, de estar aqui escutando, dialogando, e nos encontramos mais tarde com quem estiver e puder. Um abraço bem carinhoso.
Obrigado a todos. Então, nós voltamos hoje às 15h30 também com esse mesmo time. A Mônica Múmia, a Renata Guzmão e a Liliane Rezende. Muito obrigada, um bom almoço para todos, um bom trabalho para quem estiver à tarde trabalhando. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.